Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Hora do Recreio, onde o papo nunca devia acabar, mas hoje, infelizmente, eu levo até você um dos nossos papos mais curtos, que o meu convidado é escritor, cartunista, ilustrador, roteirista, publicitário, desenhista, um dos mais completos talentos na arte da criação, da concepção à realização, né? E o papo vai ser curto por quê? Porque tudo que couber aqui não dá sequer uma vogal da história, longa história e trajetória de Miguel Paiva. Bem-vindo aí, Miguel, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Achei ótima essa introdução. Eu estava querendo entender por que ia ser curto, aí entendi. Meu, o tamanho é da muita história mesmo, é muita história. Eu tenho muita história na minha vida, mas enfim. O tamanho da sua história, velho, se a gente ficar falando aqui um dia inteiro, ainda não deu a introdução, né? Miguel, Exatamente. Uma pergunta clichê aqui do programa, como é que é a sua hora do recreio? Miguel Paiva, fora do trabalho, se diverte, se distrai com o quê? Bom, atualmente tem um ano e pouco que a gente não tem se divertido com nada, praticamente, porque a situação é bastante dramática, né? Verdade. Com a pandemia, entendeu? Não dá muito. Em vida normal, em tempos normais, coisas que eu fazia, né? E que há mais de um ano que eu não faço, é sair ao teatro, ao cinema e restaurante, que são coisas que eu gosto de fazer. Toda manhã, antes de fazer a minha ginástica, eu passei com o meu cachorro, Joca, entendeu? Que é uma hora do recreio para mim também, porque eu gosto, eu moro em frente ao Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, então eu gosto de passear, de ficar olhando um pouco o bairro, as pessoas, entendeu? E o Joca é uma boa companhia para isso. Até o nome do seu cachorro tinha que ser criativo, né? Eu nunca vi ninguém que tivesse um cachorro chamado Joca. Joca, cachorro que abrevia João Carlos, né? Não, é Joaquim, na realidade, o nome dele oficial é Joaquim. É Joaquim. É Joaquim. Muito legal. E Miguel, ele... Não, pode falar. Todas as informações suas, elas traduzem praticamente a arte de traduzir, ou seja, desde o começo, o seu trabalho é sempre escrevendo, mas não teve nenhum momento da sua vida em que você tenha trabalhado com algo paralelo a isso, a criar, escrever, a desenhar? Olha, na realidade, eu sempre pensei que o que eu gosto de fazer mesmo é criar, e eu gosto de fazer mesmo é humor. Tá. Quer dizer, de uma forma ou de outra, essas são as duas coisas fixas na minha multiatividade, entendeu? Basicamente, eu desenho e escrevo, são as coisas que eu faço com mais frequência, entendeu? Apesar de já ter tido outras variantes, mas todas mais ou menos ligadas essas duas atividades mais fortes. Ou eu estou desenhando ou eu estou escrevendo, entendeu? Então, mas tudo gira em torno, quase tudo, 90% gira em torno do humor. Entendi. Então, basicamente, a minha atividade é essa. Eu também atuo muito, às vezes, dando uma assessoria de criação, ou tendo ideias, ou trabalhando só com as minhas ideias, sem precisar necessariamente escrever ou desenhar, entendeu? Mas o mais frequente mesmo é escrevendo e desenhando. Muito bem, olha, para vocês que estão assistindo o nosso programa aí em todo o Brasil e também pela internet, o Miguel fez parte do Pasquim, tá? Para quem não sabe, ele foi um jornal semanal, se não me engano, do final dos anos 60 até o começo dos anos 90, né? Eu cheguei a lembrar. Foi um fenômeno, porque imagine naquela época, 50 anos atrás, se falar de sexo, drogas, feminismo, divórcio. Então, foi uma revolução. Era muito adiante daquele tempo. Miguel, como é que era estar lá dentro, viver aquele caldeirão numa época de tantas repressões, de tantos limites? Como é que era trabalhar lá dentro? O Pasquim foi um pouco um fenômeno pelo fato de que ele foi criado 6 meses depois da decretação do AI-5. Quer dizer, isso aí já era o primeiro desafio. O AI-5 foi o ato institucional do governo, da ditadura dos mais violentos, entendeu? Que cerceou realmente, definitivamente, a liberdade, estabeleceu a censura, a prisão, tortura, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a história nos conta. E o Pasquim foi criado justamente no início desse período. Então, mas não havia uma intenção clara de criar o jornal para se lutar contra isso. Eu entrei 6 meses depois que o jornal foi criado. Eu entrei como um menino, eu era um menino naquela época, eu me dispus
eu me dispunha a praticamente varrer a redação, mas não era isso que eu fazia. Mas eu comecei a ilustrar pequenas notas, entendeu, no jornal, até que me estabeleci mesmo como parte da redação. Mas era muito bom fazer parte daquela turma naquela época. A gente não tinha muita noção do que representava aquilo, do que nós estávamos fazendo, mas a gente tinha noção de que era bom estar fazendo aquilo, e era bom, era um trabalho interessante, não havia uma conotação política tão marcante assim, havia uma conotação de contestação ao comportamento, aos mandamentos, à política também, a tudo. Quer dizer, então era claramente um jornal de Ipanema, da praia de Ipanema, do Rio de Janeiro. Quer dizer, era aquele espírito daquela época que era muito presente no jornal, que era um espírito muito libertário, era um espírito muito contestador, era o espírito que reunia personagens do nosso folclore, da nossa história, da história do Rio de Janeiro, que depois acabou se diluindo na história do Brasil todo, mas naquela época o Rio de Janeiro concentrava muito esse repertório. Não era um confronto, não buscava, era uma charge, né? Era uma charge aquele momento que estava acontecendo e vocês procuravam... Quem criava o confronto eram os militares, nós não estávamos interessados, então, eles é que queriam, entendeu? Nós estávamos interessados em fazer a nossa vida, entendeu? Embora que você, como você disse, você chegou lá muito jovem, criança praticamente. Você chegou a gravar alguma coisa que você possa recordar? Chegou assim, de lembrança, algum tipo de retorno? Chegou a ver como é que as pessoas do lado de fora sentiam o público, né? O jornal sofreu o quê? Por esse perfil que você descreveu, sofreu o quê? Sofria uma grande adesão, eu imagino, do público por isso, né? Por essa liberdade de expressão que vocês buscavam, né? O jornal foi um fenômeno. Ele chegou a vender quase 300 mil cópias por semana, o que era um fenômeno naquela época. Mas, em seguida, aconteceu uma coisa que mudou um pouco o rumo da história, quer dizer, alterou o rumo dessa história, porque a redação toda quase toda a redação foi presa. Ficaram 2 meses presos. Isso no final de 69 e início de 70. Não me lembro agora exatamente a data, mas foi nessa fase, ou final de 70, agora eu me confundi um pouco, mas é por aí. O que aconteceu? Que a redação toda foi presa, algumas pessoas não foram e nós tivemos que ficar fazendo o jornal, entendeu? Sem poder dar a notícia de que a redação tinha sido presa, porque a censura era muito presente naquela época, então não havia como você noticiar. Então foi muito difícil manter a qualidade do jornal, apesar da adesão de todas as pessoas do Rio de Janeiro, dos intelectuais, de Vinícius de Moraes, Antônio Calado, Chico Buarque, Jô Soares, todo mundo participou da feitura do jornal. Eu, mais o Milor, o Enfio, a Marta Alencar, o Chico Júnior, nós ficamos fazendo o jornal, desenhando e escrevendo como se fôssemos os outros também, para ver se a gente conseguia enganar o público. Era uma missão quase impossível. Aquilo realmente, depois de 2 meses, alterou muito o faturamento do jornal, as vendas do jornal. Aí, quando a redação foi solta novamente, o jornal pôde retomar um pouco o seu ritmo, e sobreviveu ainda um bom tempo com a redação toda. Umas pessoas saíram, outras entraram, e o jornal sobreviveu muito mais tempo devido à teimosia, à insistência, à persistência do próprio Jaguar, que foi quem levou o jornal até o seu fim. Entendeu? Então, foi um fenômeno que teve um ápice muito grande e depois foi decaindo lentamente até que manteve uma sobrevivência por algum tempo devido ao Jaguar. Para vocês que estão em casa, vocês que estão em todo o Brasil, para vocês terem uma ideia disso,
né, que o Miguel Paiva está falando. Olha só, a revista Veja ainda é muito importante, tá? A imprensa escrita toda sofreu um grande encolhimento, mas ainda é muito importante. Então, a revista Veja tem hoje uma tiragem aí em torno de 132 mil exemplares para uma população de cerca de 212 milhões de habitantes, que é a nossa média hoje. Então, você imagina o Pasquim, nos anos 70, né, o Brasil tinha 70 milhões de habitantes em média, um terço da população de hoje. E o Pasquim chegou a bater essa tiragem que ele falou de quase 300 mil. Tá? Então, quer dizer, por semana. Então, por semana. Quer dizer, é quase o triplo da Veja hoje com 212 milhões. Então, vocês vejam o que era o Pasquim, o volume que era, né? É aquela história, às vezes, no momento que a gente está vivendo uma época, a gente não tem o tamanho, não tem a noção da intensidade do fenômeno, né? Vai ter esse volume lá na frente. Então, é o caso que hoje se tem mais ainda noção do fenômeno que foi o Pasquim do que naquela época, não é, Miguel? É verdade. Não, hoje se reverencia muito o jornal. Agora, final do ano passado, o Sesc São Paulo, aí, do Ipiranga, fez uma exposição muito interessante, comemorando justamente os 50 anos do Pasquim. Foi uma exposição muito bem montada e eu acho que mais do que justo. O Rio de Janeiro não conseguiu, e o Rio de Janeiro era a sede do Pasquim, aqui seria muito mais normal que a exposição fosse aqui, mas São Paulo tem mais cacife e aí conseguiu fazer uma bela exposição, realmente. Muito legal. Agora, a pergunta de internauta para você, a Érica Castro, de São Paulo, capital, é habituê aqui do programa, não perde uma hora do recreio. Ela está perguntando para você se tem alguém com quem você gostaria de ter tido a oportunidade de trabalhar e, por algum motivo, não aconteceu. Mas aqui do Brasil ou do mundo? É claro, eu tenho muita gente que eu gostaria de ter tido mais oportunidades, entendeu? Eu acho que o próprio pessoal do Pasquim, alguns eu gostaria de ter tido mais tempo de trabalho junto, entendeu? Depois eu fui embora para a Itália, né? Realmente eu fiquei muito tempo fora, entendeu? Agora, uma pessoa que eu trabalhei, que gostaria de ter trabalhado mais, é o Luiz Fernando Veríssimo. Eu trabalhei com ele, nós criamos várias tiras juntas, e eu gostaria de que isso tivesse durado mais tempo, entendeu? Que a gente tivesse produzido mais coisas. E outra pessoa que eu trabalhei junto também e que gostaria de ter continuado a trabalhar, mas ela morreu, foi o Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues, grande compositor, foi meu colega de colégio, meu amigo, meu padrinho de casamento e meu parceiro. Nós fizemos muita coisa junto, música de novela, fizemos peças de teatro, muita coisa, e o Zé faz uma falta muito grande na minha vida. Mas você viu, Érica, que eu só citei gente com quem eu trabalhei. Entendeu? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu ia mesmo te perguntar do Zé Rodrigues. Eu ia te perguntar mais adiante, porque eu estava deixando para falar desse assunto de música mais adiante, né? Que eu sei que você conviveu bastante com o Zé Rodrigues, tá? Mas eu ia te perguntar porque eu era um grande admirador dele. Ele é compositor, instrumentista, arranjador, cantor, publicitário. E eu adorava os jingles do Zé Rodrigues, porque também... É verdade. Eu sou humorista, mas eu cresci frequentando estúdios, né? E aqueles jingles que ele fazia para a GM, eu lembro que um jingle que ele fez da Chevrolet, que foi amplamente premiado. E é um cara que eu queria muito ter conhecido e eu não conhecia. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa pessoa fantástica que você falou do lado artístico do Zé Rodrigues, mas você conheceu ele intimamente. Queria que você falasse um pouquinho dessa pessoa que ele era. Por favor. O Zé tem uma importância na minha vida muito grande. Quer dizer, ele foi assim meu grande parceiro a vida toda. Quer dizer, nós nos conhecemos garotos, nós estudamos juntos no colégio de aplicação. Ele um ano mais, ou um ano ou dois, depois eu repeti mais um ano, mas ele estava à minha frente, né? E eu acho que o Zé era mais velho também, 2 anos do que eu. E nós fomos colegas de colégio. E o colégio de aplicação era um colégio que tinha muita efervescência cultural, se fazia muito teatro, muito show de música, estudávamos muito a cultura americana, a cultura estrangeira. Havia uma dedicação a tudo aquilo que era extra classe muito grande, entendeu? Então, isso favorecia muito
toda uma geração que saiu de lá, toda uma geração brilhante de economistas, jornalistas, escritores do Colégio de Aplicação. É até surpreendente você citar a lista. Mas o Zé, por exemplo, só para te citar, o Zé fazia parte de um grupo quando ele começou como músico, que ele acompanhou, ele participou dos primeiros festivais da canção. Era um grupo chamado Momento 4, onde tinha o Zé, o Davi Tigel, que até hoje é compositor, o Ricardo Sá, que também é compositor, e o Maurício Maestro, os quatro. Os quatro estudavam no Colégio de Aplicação, para você ter ideia de como rendeu aquilo lá. E outros tantos personagens que eu ficaria aqui muito tempo citando. Mas o Zé e o Maurício, o Zé, na realidade, a gente tinha uma atividade de teatro muito grande. E eu, naquela minha fase da vida, na minha adolescência, eu era gago. E o Zé queria me curar de qualquer maneira, entendeu? Ele disse, você tem que fazer teatro. E ele estava dirigindo uma peça, uma tragédia grega, e ele me incluiu na peça, entendeu? Eu falava pouco, mas ele me incluiu. Ele disse, o teatro vai te salvar. E eu acabei fazendo, e fiz bem, e foi ótimo, foi uma experiência muito boa de fazer a peça de teatro, mas não curou a minha gagueira. A minha gagueira eu vinha curar depois de alguns anos, legal, entendeu? Com terapia, com um monte de coisa, entendeu? Mas o Zé, e além disso, ele e o Maurício Maestro faziam a sessão de humor, tanto do jornal do colégio, quanto do mural. O colégio tinha um mural onde se fazia humor também. E quando ele saiu, eu fui na reunião do jornal, e na reunião do jornal eles perguntaram, alguém tem interesse em ficar fazendo a página de humor? Eu levantei o dedo e disse, eu faço. Imagina, eu nunca tinha feito. Foi uma coisa assim de intuição um pouco maluca, entendeu? De você achar que ali era o caminho. Mas a vida é feita disso mesmo, né? A gente vai intuindo e vai em frente. E aí eu e o Marcelo Gomes, que era o meu colega de colégio, na minha turma, que desenhava muito, o Marcelo realmente desenhava muito bem. Eu não desenhava tão bem quanto ele, mas eu tinha boas ideias e eu tinha uma inquietação muito grande, talvez até maior do que a dele, de fazer disso a minha vida, né? E aí a gente se juntou e começou a fazer a sessão de humor do jornal e do mural, e acabou sendo um sucesso. E então, você vê que o Zé ali já foi... A partir dali, nós começamos a publicar, levamos para o Ziraldo, curtiu as nossas coisas, enfim, ali o meu caminho seguiu. Mas, para voltar ao Zé, depois o Zé começou a fazer muito sucesso, logo estourou com Milton Nascimento, com Edu Lobo, com Som Imaginário, com toda aquela turma da música, e as nossas vidas se afastaram um pouco. Quando eu casei muito jovem, eu chamei o Zé, ele foi um dos meus padrinhos de casamento. Que legal. E aí, a partir daí, a gente se afastou mesmo. Em seguida, eu fui para a Itália e tudo. Quando eu voltei da Itália, em 1980, é que a gente se reencontrou e a gente começou a produzir, a gente produziu sem parar, a gente se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo juntos no mesmo dia, eu com a minha família, ele com a dele. Ele foi morar numa casa e eu em outra, e nós aí em São Paulo continuamos produzindo, continuamos juntos. Ele se afastou um pouco da minha atividade, porque a atividade dele de jingle, de trilha para comercial, cresceu muito, e era uma coisa que eu não fazia. A gente compunha muito, aí a gente compôs trilha para cinema, a gente compôs trilha para novela, a gente fez várias versões de música, nós escrevemos um show de músicas do Cole Porter, entendeu? Todas em português, com a Cida Moreira, foi um sucesso. Quer dizer, a gente tinha uma atividade juntas muito grande, apesar dele estar numa carreira e eu noutra. Foi uma coisa muito intensa até o dia que eu fui acordado com a notícia que ele tinha morrido, entendeu? Poxa. E aí foi um choque, porque não estava previsto realmente. Essas coisas, você pode até prever a morte de alguém que está doente, internado, mal, mas o Zé foi assim, pum, de repente, entendeu? Foi uma coisa realmente chocante. Uma tristeza. Mas vamos lá, segue a vida, né?
O internauta Aldinei Barbosa, ele é de Monte Alto, interior de São Paulo. Está perguntando se você teve algum grande inspirador ao longo da sua carreira. E ele também pergunta, na sua opinião, como é que você classificaria o seu colega, o Maurício de Souza, o trabalho dele? Eu tive um grande inspirador, um grande guru, um grande mentor, na prática até diário, que foi o Ziraldo. O Ziraldo foi meu grande pai afetivo, pai profissional, entendeu? Eu estava contando que quando eu e o Marcelo levamos os nossos primeiros desenhos para o Ziraldo naquela época editava um suplemento de humor chamado Cartoon JS. Tá. E lá muita gente começou a publicar lá. E eu fui um deles. E nós éramos uma inédita dupla de humor, de cartoon, eu e o Marcelo. Aí o Ziraldo achou aquilo engraçado, mas logo em seguida nos fez a gente se separar, e o que foi ótimo. O Marcelo continuou lá a carreira dele, apesar de que não durou muito tempo, porque o Marcelo morreu muito jovem. Que pena. E eu, dali, engrenei a minha vida e achei que aquilo era o que eu queria fazer. Ainda bem que deu certo, entendeu? Que bom. Porque realmente muito cedo eu decidi isso. Eu não fiz faculdade, entendeu? Eu decidi que eu não queria mais estudar, eu me dediquei a aprender com a própria vida, com tudo que eu li, com tudo que eu olhei, que eu desenhei, que eu viajei, que eu aprendi, acabei fazendo disso a minha vida. Uhum. Agora, o Ziraldo foi muito importante, porque logo em seguida, aqui eu comecei a publicar lá com ele, eu fui trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele 2 anos, no estúdio dele diariamente. Quer dizer, aquilo ali, para mim, foi um aprendizado, um curso de como ser um cartunista, entendeu? Muito, muito intenso. E não só isso, eu aprendi muita coisa e eu conheci muita gente. Uhum. O Ziraldo era cercado das pessoas importantes do Rio de Janeiro na área de cultura, teatro, cinema, todo mundo ia para lá, para a casa dele. E eu era o garoto. Acho que eu era simpático, entendeu? Que trabalhava com ele, gostava muito daquilo. E ele gostava muito de mim, a gente se dava muito bem e nós nos adotamos mutuamente. Eu adotei a ele, a família dele, os filhos, como minha família. E ele me adotou também como filho. Tanto é que, no aniversário de 80 anos dele, ele fez uma grande festa aqui no Rio de Janeiro e a família toda subiu no palco e ele me chamou. Quer dizer, então, eu acho que ali estava selada essa relação paternal, digamos assim, entendeu? Então, foi uma influência muito boa, e foi muito boa ele ter me mandado embora também, porque ele me mandou embora também. Ele disse, agora chega, agora vai cuidar da tua vida. E foi aí que eu fui para o Pasquim, entendeu? Nessa saída do escritório dele que eu abri minhas asas e voei para o Pasquim, e o Ziraldo estava lá, quer dizer, não adiantou muito, mas pelo menos diluiu a relação, entendeu? Foi bom. Então, e o Maurício de Souza, para você, que é a segunda parte o Maurício de Souza, exatamente. Bom, eu conheço o trabalho do Maurício, depois, alguns anos depois, fiquei conhecendo o Maurício também, uma vez que nós nos encontramos. Eu acho o Maurício um talento como empreendedor, até mais do que uma identificação comigo no que ele faz. Eu não tenho uma identificação muito grande com o trabalho dele, entendeu? Não tenho crítica alguma, mas não tenho uma identificação assim daquela coisa que você sente do cineasta que faz o filme que você gosta, do escritor que... Quer dizer, o Maurício é um grande desenhista, um grande criador de histórias e, sobretudo, um grande empreendedor. O que ele fez é uma coisa fantástica, extraordinária. Quer dizer, ele ajudou, inclusive, a gente a manter o quadrinho brasileiro vivo. Eu, quando morei em Milão, as pessoas conheciam muito o que ele fazia. Uhum. Então, ele tinha essa importância que, de uma certa forma, funcionava como um cartão de visita, né? Você vem de um país, de um lugar onde existe um Maurício de Souza que é capaz de fazer tudo o que ele fez. Há quantos anos o Maurício está aí produzindo com sucesso, com um talento enorme? É verdade. Então,
É fantástico. Verdade. Queria dizer para vocês que estão assistindo que o Miguel Paiva é um daqueles brasileiros que, pô, a gente tem que se orgulhar muito, sabe? Que ele nos representou muito bem fora do Brasil, como ele já falou, falou agora de Milão, né? Já nos contou que esteve na Itália e lá ele publicou quadrinhos nas melhores, ele não falou, mas ele publicou quadrinhos nas melhores revistas da Europa, né? Essa informação, inclusive, como ele falou do Maurício de Souza, eu queria dizer que essa informação vem, inclusive, do assessor do Maurício, que é o Jal, né? E o Maurício hoje, inclusive, publica também no Japão. Eu queria perguntar, Miguel Paiva, a linguagem visual, ela permite uma adaptação mais fácil quando você muda de cultura e idiomas, ou ela requer um domínio maior, como acontece com o próprio idioma? Estou falando na comunicação, tá? O cartoon, ele permite que você se comunique para uma outra cultura de maneira mais fácil do que o idioma? É engraçado, acho que sim. Acho que sim. Acho que tem algumas coisas aí nisso que você falou que é interessante. Por exemplo, o período que eu morei em Milão mudou muito a minha maneira de desenhar. Quer dizer, o contato com os artistas italianos e o contato com a maneira italiana de fazer quadrinhos, principalmente, porque quando eu fui para a Itália, eu parei um pouco de fazer charge, que eu fazia muito aqui no Jornal Brasil, e cartoon, passei a fazer mais quadrinhos, porque o momento do mercado italiano era mais de quadrinhos. O quadrinho estava bombando lá. Okay. As revistas de quadrinho eram muitas, e eu fiz o Capitão Eco, que foi um personagem que eu criei aqui no Brasil, mas que desenvolvi lá. Fiz a Dona X, que era uma história de sucesso enorme lá, e as revistas de quadrinho vendiam muito mais do que o Cartoon e a Charge. A Charge, na realidade, eu não me sentia nem no direito de fazer, porque eu estava vivendo num outro país que não era o meu, eu não me sentia pronto, preparado ou com conhecimento suficiente da realidade do país para poder fazer charge. Então, acabei me dedicando muito a fazer quadrinhos. E aí é uma linguagem universal. Você está contando uma história, como fazer cinema. Você está contando uma história, está usando texto e imagem. Quer dizer, então, aquilo ali não cria muita dificuldade. E mesmo que você tenha uma cultura diferente, é interessante você ter uma cultura diferente, vai atrair o interesse de quem tá lendo, entendeu? Então, eu não vejo dificuldade nesse aspecto. Dificuldade da língua, você resolve primeiro aprendendo a língua e depois usando alguém que possa te ajudar na versão para a língua do país em que a qualidade seja mantida, entendeu? Não é essa a questão. A questão é que nos assuntos a linguagem do cartoon é universal. E facilita, quanto menos texto você usar, melhor é. Tá. É importante estar no lugar para produzir, eu acho isso, e eu confirmei isso com essa minha experiência, tanto estando lá quanto voltando para cá, para o Brasil. Você estando no lugar onde você produz, facilita muito a publicação, entendeu? Você estando distante, você tem que fazer um produto mais híbrido, que não tenha muita ligação com a realidade ou com o tempo, uma coisa que funcione em qualquer circunstância, o que não é muito bem o que eu faço. Então, acaba criando uma certa barreira. Entendi. Agora, eu vou chamar mais uma atenção, uma coisa interessante, vocês que estão nos assistindo. O Brasil é um dos países onde menos se faz jus aos autores e compositores, sabe? O negócio de direitos autorais no Brasil é uma coisa muito complicada, certo, Miguel? Verdade total, verdade total. Eu escrevo, por exemplo, eu sou lá como é que se fala? Eu sou inscrito no SBAT, não adianta absolutamente nada. Nós temos aí o tal do ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos. Sei lá se resolve alguma coisa, tá? A coisa mais comum, eu faço um show, aí um pouco adiante, uns anos depois, eu conto a mesma piada, alguém grita lá, você pegou essa piada e não sei quem na internet. Não, não é. Alguém pega a minha piada, ilustra, põe lá no YouTube, põe não sei o quê, põe uma paródia, põe um quadro meu, aí eu sou obrigado a escutar num show em algum lugar que eu plagiei lá do cara que pôs na... Enfim, é um problema eterno. A gente tem programa de rádio aqui, o Café com Bobagem, há 32 anos, é sucesso.
sucesso, estamos na 8ª rádio com sucesso, graças a Deus. Fizemos um monte de trabalho na TV, e vira e mexe a gente tem que ouvir, alguém conta uma piada nossa, a gente tem que ouvir, que depois a gente é que está copiando as pessoas. Então, quero falar para vocês que estão em casa, tá? Que, por exemplo, um dos seriados de maior sucesso na Globo, Radical Chic, ok? Sucesso da Globo com Maria Paula, Andréa Beltrão, Everton de Castro, vendido como Globo, mas inspirado em quem? Com a palavra, então, Miguel Paiva. Conta você, Miguel. Com a palavra na Radical Chic, com a palavra inspirado na Radical Chic, que era o personagem então, que eu fazia. É engraçado, você falou uma coisa aí que abriu uma chave para várias coisas. A Radical Chic foi um período ótimo e foi até uma coisa um pouco antecipada no tempo, era uma coisa do Boni. O Boni tinha essas coisas na cabeça, ele via longe, e eu acho que o programa foi feito alguns anos antes do que deveria ter feito, antes da febre dos game shows, antes da febre dos reality shows, né? A Radical Chic foi feita num momento que as pessoas não entendiam muito bem o que era aquilo. Mas foi muito bem, foi um sucesso, minha relação com a Globo foi ótima, a minha relação com o Boni melhor ainda, rendeu muita coisa. Mas eu queria te falar que essa história do direito autoral me lembrou uma outra faceta desse negócio, que era o Jaguar. O Jaguar dizia assim, imagina, a gente faz... O Jaguar é um dos maiores cartunistas do Brasil, ele dizia assim, a gente faz na nossa vida mais de 10 mil charges diferentes, cartoons diferentes. Quando você repete um, tem sempre um sujeito que viu e diz, você está repetindo cartoon, entendeu? E ele diz assim, vai você ver, o Dorival Caymmi fez 15 músicas na vida dele e faz um sucesso toda vez que canta a mesma música, ninguém reclama. Eu repito um desenho e às vezes nem repito. Cara, inspirado... E isso é engraçado. E a outra coisa... Fala. Não, pode falar. Eu ia dizer para você que o humor é ingrato, porque a música, você escuta uma música do Dorival Caymmi, de Vinícius de Moraes, uma música composta hoje, você vai cantar, o filho vai cantar, o neto, o bisneto vai cantar, vai ser sucesso sempre. A piada é única, é uma vez, bicho. E se você mesmo contar para alguém, não tem segunda vez, então é uma sacanagem. Então, por exemplo, o cartoon é a mesma coisa, né? Porque o cartoon é imagem, mas a comunicação é a mesma, então é uma sátira. Então o cara, não, pera, é a mesma coisa que dizer, essa aí você já me contou, Miguel. Né? É isso, cara, é uma sacanagem. Completar esse raciocínio é o seguinte, é justíssima essa reclamação, porque é evidente que pessoas como nós, como eu, que temos mais de 50 anos de carreira, deveria estar vivendo do que eu já fiz. Claro. Afinal de contas, eu fiz coisa dessa, eu deveria estar vivendo desses direitos. E ninguém está vivendo de direito nenhum. Só quem é um compositor de muito sucesso é que consegue viver, ou um autor de teatro, ou um autor de livros, feito Paulo Coelho, ou outros tantos, que conseguem viver dos royalties, que aí não dá como você alterar aqueles números. Mas nós, que temos uma obra muito diluída e de impacto menor individual, assim, o cartoon, vários cartoons, é muito difícil. Quer dizer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter saúde para trabalhar até quando a vida permitir, entendeu? É verdade. Porque não tem essa regalia, não tem essa... De vez em quando a gente vende, e agora isso até diminuiu muito, que a gente vende a seção de direitos de um desenho que você fez para livro didático, por exemplo. É uma coisa que é um mercado, existe um mercado ali que mal ou bem funciona, apesar de que diminuiu muito agora, entendeu? Não sei por conta do quê, mas eu ia dizer o seguinte, que o Chico e o Paulo Caruso, eu acho, se não me engano, é que dizem assim, você não precisa fazer tanta charge nova, faz algumas, deixa ali parada, que a história vai e volta e você encaixa a charge de novo, a história vai e volta e você encaixa a charge de novo. Porque a história ajuda, a história se repete muito, entendeu? É cíclico, às vezes, né? Quando a gente faz uma boa charge, você muda uma cor aqui, muda um texto ali, bota uma vírgula em outro lugar e a charge funciona igual. Eu faço muito isso. Eu reaproveito, hoje, que eu faço muita charge, eu reaproveito muitas ideias e, às vezes, desenho ou altero alguma coisa, porque não estou sendo esperto, é a história que está se repetindo. É verdade. Agora, Malhação da Globo, você também teve parte ou estou enganado? Tive. Eu escrevi durante uma época, no final dos anos 90,
Eu trabalhei muito com o Thalma, né, com o Roberto Thalma nessa época, e ele me chamou e eu fazia parte da equipe de criação e de roteiro, entendeu? Então, eu escrevi durante, acho que uns 2 anos, entendeu? Depois passei para outro projeto da Globo, depois para outro, fiz Criança Esperança, durante muitos anos escrevi com a Emília Silveira, que é uma diretora de cinema com quem eu trabalho muito hoje. Nós fizemos a história do rock, da Globo, enfim, é um trabalho variado assim de roteirista. Aconteceu muita coisa. Eu tive o prazer também, né, e o privilégio, trabalhei com o Thalma no Domingão do Faustão, quando ele foi diretor. Eu trabalhei no Domingão do Faustão. Você também com o Thalma. Trabalhei, foi até engraçado, porque o Thalma me chamou para fazer uns esquetes. E eu fiz vários esquetes de humor, usava os atores da casa, eu fiz muita coisa. Até um dia que eu me entusiasmei e escrevi um esquete que foi gravado lá num parque, lá na Barra, sobre o 7 de setembro, sobre o grito do Ipiranga. E tinha cavalo, tinha soldado, tinha tudo. Saiu tão caro que o Thalma disse assim, não, Miguel, chega, as suas ideias são muito caras, não vai funcionar mais. Mas eu fiz alguns e foram engraçados, foram bons. Depois do Faustão, a gente ia sempre jantar ali na churrascaria Porcão. Ah, sim, eu conheci lá também. Com o Thalma, exatamente. Legal. Aí, escutei aquela vinheta do Plim Plim da Globo. Ali tem o que de Miguel Paiva ali? Tem a minha direção de 180 vinhetas ali, eu fiz. Olha, cara. Ali foi uma outra coisa que o Boni me chamou, foi dessa parceria. O Boni era um cara de visão muito, muito longa, né? E a Globo tinha aquele esquema do Plim Plim no intervalo dos filmes. Que bom. Entrava logo da Globo, fazia Plim Plim. Aí nós começamos a criar em cima dos cartunistas. A primeira leva, inclusive, que eu dirigi, tinha Milor, tinha Jaguar, tinha Ziraldo, tinha um monte de gente. Quer dizer, foi uma maneira que a gente encontrou, e foi ideia do Boni, de trazer esse pessoal para a televisão. E a gente ali começou a fazer. Foi um sucesso, foi uma coisa que eu aprendi muito ali, porque era animação, a gente estava transformando a charge numa animação, o cartoon numa animação, e eu trabalhei com vários estúdios aqui do Rio de Janeiro, e a gente foi aprendendo, e eram vinhetinhas de 10 segundos, quer dizer, então era muito gostoso de fazer, dava muito trabalho, porque naquela época era tudo desenhado mesmo, desenhado com animação, não havia ainda esse recurso do computador, que facilita um pouco, né, a vida. Então, era tudo desenhado, era uma equipe grande, eu pedia cartoon para todos os cartunistas de todo o Brasil, do Pará até o Rio Grande do Sul, quer dizer, foi um projeto que só eu dirigi 180. Nossa, cara. E deu até outros, 180. Mas rendeu 180. E aí, depois que eu saí, continuou com outras pessoas, aí veio uma turma de São Paulo que organizou também, mas aí já virou uma coisa muito institucional, que aí começaram a fazer umas coisas muito assim, em cima de campanhas, do momento do ano e tal. Foi perdendo a característica do humor para virar uma coisa desenhada só, entendeu? Entendi. Mas aí eu já não estava mais. Foi perdendo o lance da animação e ficando muito técnico, né? Não, o tema mesmo, entendeu? Eles começaram a fazer foi virando uma coisa muito, muito institucional, assim. Natal, eram campanhas de Natal, aí campanhas de menor, quer dizer, começou a virar uma coisa muito, muito... Foi perdendo a característica inicial do humor, que é ser uma coisa surpreendente, crítica e despudorada, digamos assim, para ser uma coisa mais institucional. Aí durou mais um pouco, mas aí perdeu a força, né? Claro, porque não tinha mais
contundência que o humor tem. Entendeu? Perdeu aquele grande diferencial que tinha de juntar Exatamente. a criatividade com a originalidade, né? Isso, exato. Então, agora, já que nós estamos falando da sua criação toda, que eu acho que é um desperdício tudo isso, claro, no meio não está escondido, né? Mas no grande público, eu acho que isso tudo tinha que ter sido levado a contento do país com muito mais intensidade. Inclusive, eu assisti um espetáculo com o Oscar Magrini, que é bem meu amigo, e a Leona Cavalli, o Gatão de Meia Idade. Pô, eles estão viajando... sucesso, Não, ainda eles estão viajando com esse espetáculo, acho que faz 2 anos e meio ou mais. Eu assisti 3 vezes, onde eu assisti estava lotado, tinha um teatro aqui da Barra Funda, inclusive, que é enorme, não me lembro o nome agora. Foi o teatro... É o Safra, né? Teatro Safra, exatamente. Teatro Safra, lotado, tá? E eu sei que, se não me engano, vem de um livro seu, de uma obra sua, então, obviamente, o roteiro do espetáculo também deve ser seu, não é isso? Ou estou enganado? Não, eu escrevi a peça para eles. Eu escrevi em cima de um convite que o Eduardo Figueiredo, que é o diretor, que é da produtora Manhas e Manias, me chamou. Eu já tinha feito uma adaptação para ele de teatro de um livro da Maitena, que é uma cartunista argentina. Tá. E aí, em seguida, nós transformamos o Gatão numa peça de teatro e foi um sucesso. Ficou anos em cartaz. Eu acho que agora arrefeceu um pouco, porque com a pandemia os teatros esvaziaram e está sendo muito lento a retomada. Entendeu? Verdade. Então, mas foi ótimo, foi uma experiência, e o Oscar e a Leona faziam super. A Leona é insuperável. Verdade. Era realmente um personagem maravilhoso. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de ter contato com você assim, face a face, mas eu estou tão feliz, cara. O seu programa está sendo o 38 aqui da nossa série. Eu estou tão feliz porque o objetivo desse programa aqui não é fazer as entrevistas que todo mundo faz, né? É mostrar as pessoas que fizeram de si um sucesso. E procurar fazer para as pessoas as perguntas, assim, tudo menos o que todo mundo perguntou. Então, procurar trazer para o público o lado que ninguém traz, quer dizer, procurar fazer as perguntas que ninguém faz, ao mesmo tempo deixar a pessoa à vontade. Aqui não tem tempo de entrevista, é o tempo que o Carlos Alberto, por exemplo, falou 1h35, então chorou durante a entrevista, assim, se emocionou. E eu estou me sentindo tão privilegiado, ô Miguel, de poder levar isso para o público, porque eu conhecia parte da sua história, mas eu tenho a humildade de dizer que eu estou surpreendido com tudo que você, com esse universo, cara, que você está falando, e que eu nunca tive a oportunidade de ver você contar isso em rádio e em televisão. Estou me sentindo privilegiado de poder levar isso para o público. Sabe, a gente não acabou o nosso papo ainda não, inclusive... Não, eu sei, eu queria que você soubesse que eu estou me sentindo muito à vontade também, muito bem na entrevista. Cara, é muito gostoso. Eu tenho trazido aqui escritores, atores, atrizes, cantores, né? E o perfil aqui do programa é sempre esse, né? Mas com o seu perfil, eu trouxe o Maurício de Souza, inclusive, também, né? Foi muito emocionante, mas a sua história, em especial, ela é muito mista, ela é muito rica, pelos segmentos de tudo que você já fez, né? E a gente percebe com o tesão, o carinho, o amor que você está falando da sua história, é uma coisa muito envolvente, cara. Estou achando fantástico, está sendo um aprendizado falar com você, sinceramente. Que bom, mas eu quero que você saiba que isso, parte disso é por você também, porque está facilitando esse tipo de relação e de conversa. Muito obrigado. Até o pessoal até aqui brinca comigo, porque eu faço alguns programas na internet também, e quando a gente cita, no programa surge o nome de alguém, eu disse, eu conheci, eu tive com ele. Eles brincam comigo, eu sou uma espécie de Zelig, entendeu? Que eu tive contato com muita gente. E, de fato, a minha vida, se você for perguntar para mim assim, o que é o diferencial da sua vida, é que eu acho que eu conheci tanta gente, entendeu? E isso foi muito marcante na minha vida. Muito legal. Eu acho que conhecer as pessoas é um aprendizado. Conhecer as pessoas é uma maneira de você aprender e se transformar. Quer dizer, então, eu acho que eu devo muito do que eu sou, do que eu faço hoje, às pessoas que eu conheci.
que foram todas pessoas muito interessantes, entendeu? E realmente é engraçado se eu começar a citar. Não, tudo bem. Olha, a gente vai fazer aqui uma pausinha dedicada à qualidade de vida de você que está aí assistindo, mas eu volto já com esse monumento em vida, que é o nosso amigo Miguel Paiva. Não sai daí. E quando se fala em qualidade de vida, se fala em tempo para você dedicar a si mesmo. Afinal de contas, você merece. Então anote aí, @Sanfrasturismo. Visite, consulte, dê a você mesmo esse presente. Pacotes, reservas, passeios, indicações. Conheça lugares e desfrute de emoções que você nem imagina, por um preço que você nem acredita. Viaje com o melhor custo-benefício. Viaje Sanfrasturismo. Já estamos de volta aqui com essa lenda viva do cartunismo, muito além de cartunista, Miguel Paiva. Diga aqui uma coisa para mim, é verdade que até cenários e figurinos para teatro você já fez, rapaz? Disso você não falou ainda. Não fiz uma vez só, não, fiz muitas. Olha que coisa, rapaz. Lá naquela história que eu te contei do colégio de aplicação, lá, começou lá, que uma vez eu fiz uma montagem do Santo e a Porca, a peça, e eu fiz os cenários, e eu tenho foto do cenário até hoje e tal. E foi a minha primeira experiência. E fiz vários realmente. Para o Cláudio Cunha, fiz cenários para o Analista de Bagé. O Analista de Bagé foi uma das peças que eu e o Zé fizemos a adaptação do personagem do Veríssimo para o Cláudio Cunha. O Cláudio Cunha fazia o Analista de Bagé e nós transformamos em musical. E a primeira montagem em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira, eu fiz a cenografia para o Cláudio Cunha também. E é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Figurino também eu gosto muito de fazer. Tem uma peça com o Zé chamada Band-Aid, que foi um sucesso aqui no Rio, em São Paulo. Band-Aid. Pô, eu lembro. Foi um sucesso enorme aqui no Rio, em São Paulo também, e eu fiz os figurinos aqui no Rio e São Paulo também. Quer dizer, então é uma coisa que tudo aquilo que envolve desenho, imagem, criação, né, é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Eu gosto muito de fazer. Então, vira e mexe eu estou fazendo. Cara, você sabe que a sua voz me lembra, o seu jeito de falar, quando você começa a falar, me lembra o Paulo Altran, cara. O timbre da sua voz me lembra o Paulo Altran, cara. De verdade. Caramba, mas isso aí é uma honra, ter o timbre de voz que lembra o Paulo Altran é uma honra. Eu adorava ele, eu achava ele um espetáculo de ator, entendeu? Nossa, para mim você tem o sotaque dele e a voz bem parecida com ele, cara. Eu me lembro porque... Nunca ouvi isso, é a primeira vez, fico feliz. Se você quiser procurar no YouTube, procura lá a Pegadinha do Faustão com o Paulo Altran, que eu fiz com ele, e... Eu gravei muito, porque na verdade eu criei essa situação para fazer com ele e eu ia só dirigir e nenhum cara da Globo, não vou citar os nomes aí que seria antiético, um dia o Carlos Manga chegou daquele jeito teatral dele e falou: Pardini, eu tenho uma excelente e uma péssima notícia. Ele falou: nós vamos gravar o seu repórter desinformado com o Paulo Altran. Aí eu falei: tá bom, e qual é a péssima? Ele falou: ninguém quer gravar. Você vai ter que ser o ator e a Lucimara vai dirigir. E eu estava com medo danado, né? Enfrentar ele, porque não tinha texto. E também não podia expor ele, né? Não podia cair E tinha que dar certo, porque criou uma expectativa tão grande. E gravei aqui no Cultura Artística em São Paulo. E gravei frente a frente com ele. E eu fiquei com gravei aquela voz, o jeito que ele falava comigo. Eu vou procurar. Você procura a Pegadinha do Faustão com Paulo Altran, repórter desinformado. Você vai ver eu lá. Eu fiquei com a voz dele aqui, rapaz, e você falando aí me lembrou muito ele. Mas vamos lá. Pergunta de internauta para você. Cristina Neumann. Ela é de Lages, Santa Catarina, tá? Ela está perguntando se você tem aqueles insights, como alguns grandes gênios da criação que às vezes acordam durante a madrugada ou interrompem um trabalho que estão fazendo para anotar uma ideia, para não perder uma ideia. Afinal de contas, ela também considera que você é um grande criador. Você tem isso, Miguel? Tenho. Não é frequente de madrugada, entendeu? Porque de madrugada normalmente eu durmo. Mas às vezes eu tenho uma ideia no início da noite e não anoto e perco. Esqueço. Acordo. É que nem um sonho. Se você não anotar seu sonho, você tem uma tendência muito grande a esquecê-lo, entendeu? Então,
as ideias que eu tenho no início da noite, eu tenho que anotar. Hoje é mais fácil, porque com o celular você vai ali nas notas e escreve alguma coisa que te lembre. Mas eu tenho esses insights, sim. Tenho assistindo televisão, assistindo noticiário, lendo jornal, essas coisas. Você, às vezes, na internet, bate uma coisa, você, pum, aí eu anoto. De qualquer forma, eu anoto, porque nunca se sabe o que aquilo ali vai render, entendeu? Pode render uma boa história, pode render uma boa charge. Entendi. E é importante que você, antigamente eu tinha muita ideia andando aqui eu moro perto da lagoa, então eu Tá. caminho muito ali na lagoa. E o caminhar vai te colocando num ritmo, numa pulsação que facilita muito a criação. As ideias vão vindo, você vai criando uma dinâmica que facilita a criação. Aliás, o caminhar é bom para tudo, até para superar a angústia, superar essas coisas, é muito bom. Você caminha, aquele ritmo, aquela pulsação com frequência vai te trazendo de volta à sua realidade. Exatamente. Então, para a criação é muito bom também. Então, numa época em que eu saía muito para caminhar, agora tem 1 ano e meio que eu faço exercício em casa mesmo. Eu moro numa casa e eu tenho uma bicicleta adaptada, daquelas que você compra um adaptador, bota na roda de trás, e eu faço ali a minha bike, faço peso, faço tudo, entendeu? Mas naquela época que eu caminhava, eu levava o celular porque eu anotava as ideias, porque tinha muito, chegava em casa tinha várias. Esse insight acontece, sim. Você que conviveu, Miguel, com os limites da liberdade lá atrás, né? Os limites da liberdade de expressão, né? Naqueles anos lá do regime militar, Sim. mas que também conseguiu se adaptar àquilo lá. Então, você hoje como cartunista, escritor, roteirista, como é que você vê esses, digamos assim, limites, de novo, do politicamente correto? Te limita de alguma forma isso? Olha, o politicamente correto, existe 2 tipos de limitação. Esse é um bom tema, aliás. Existe a limitação do politicamente correto, eu acho ela correta, porque ela significa a evolução da sociedade em relação a certos temas que eram absolutamente segregados, Ok. eram debochados, oprimidos, etc. Não faz sentido mais. Com o Gatão mesmo, com a peça, várias vezes nós paramos para dizer isso aqui não vai ficar legal, entendeu? Vamos tirar, porque você consegue continuar fazendo humor, você consegue continuar fazendo um humor de qualidade sem precisar ser politicamente incorreto, Tá. entendeu? Então, isso é um limite que o seu bom senso vai determinar. Entendeu? Não faz sentido você fazer piada contra as minorias, ou você fazer piada racista, ou você fazer piada homofóbica, ou fazer piada contra transgênero, ou contra as mulheres, não faz sentido isso. Não faz sentido porque eles conquistaram um espaço que eles precisam justamente da representatividade. Você não pode mais em cima disso, não faz sentido. Eu fazia um personagem que você lembra muito bem, que era a Radical Chic, que era uma mulher. Hoje eu não me sinto. Homônima, né? Mas eu não me sinto mais no direito de fazer os desenhos, as histórias da Radical Chic, porque eu não me sinto mais no direito de falar pelas mulheres. Eu acho que as mulheres agora conquistaram esse espaço, e esse espaço é delas. Não faz sentido mais eu falar por elas. Naquela época fazia porque elas não tinham ainda esse espaço, e eu acho que eu tive um papel até importante nesse aspecto. Hoje, não mais. Agora, existe uma outra limitação, que é a limitação dos próprios, da própria imprensa, da própria sociedade, uma espécie, não mais uma censura, porque eu acho que não há mais uma censura oficial, mas pode haver, às vezes, uma censura comportamental, uma censura diluída ou disfarçada em novas regras de comportamento que são ruins, entendeu? Eu acho que toda a imposição religiosa é ruim, toda a imposição moral é ruim, todo o preconceito é muito ruim, entendeu? Isso cria uma espécie de censura à sua expressão também, que não é bom. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento hoje que é um momento de
grande preocupação, de grande expectativa, justamente num período em que a cultura não é nada incentivada. Pelo contrário, ela é demonizada. Então, eu espero que esse momento passe para que a gente possa voltar a criar, porque não existe um país sem cultura. Não existe um país sem criatividade, não existe um país sem transformação. Então, esse é um outro tipo de censura mais disfarçada ou diluída, que pode mudar o cenário do país para um cenário muito pior. Então, o que eu estou torcendo é que a gente volte a poder ter essa liberdade de criação para que o país volte a ter cultura. Entendeu? Isso é fundamental. Essa é uma outra coisa que me preocupa também. Muito bem. Agora, me fala uma coisa, essa pergunta aqui também é uma dobradinha clássica aqui do programa. Se essa carreira sua maravilhosa, tão completa de cartunista, ilustrador, escritor, roteirista, não tivesse rolado, o que você imagina que você poderia ser hoje e o que é que com certeza você jamais seria, Miguel? Olha, eu adoraria ser, sabe o quê? Secretário de trânsito. É mesmo? Eu adoro mexer com essas coisas. Eu queria ser prefeito, secretário de trânsito, entendeu? Eu queria trabalhar... Eu não digo nem que eu queria ser músico, porque música faz parte da minha vida. Não posso dizer que isso seria uma coisa tão diferente do que eu faço. Mesmo que eu não faça a melodia, eu trabalho nela, eu trabalho na letra, enfim. Então, não é uma coisa muito distante. Eu gostaria também de ser músico. Não tenho, apesar de estar ligado ao que eu faço, ser ator também não é uma coisa que me atraia, entendeu? Agora, mexer com a cidade, mexer com a organização da cidade, mexer com o trânsito, mexer com as questões ligadas à cidade, porque eu acho que a cidade é tão importante e o lugar onde você vive é tão importante e as pessoas dão tão pouca importância a isso aqui, entendeu? Que cada vez mais eu tenho vontade de ser isso. Não vai dar mais tempo, entendeu? Mas, enfim, é uma coisa que eu gostaria de ter feito se eu não fosse nada disso que eu sou. É um tipo de um estudo de viabilização urbana, praticamente, né? Exatamente, eu adoro isso, eu adoro essas questões. E o que você acha que você jamais seria? Que eu jamais seria? Caramba, eu acho que eu jamais seria economista ou eu jamais seria operador do mercado de capitais. Ah, é? Jamais. Tá bom. Jamais. Agora, olha, uma pergunta meio filosófica que eu estou pensando em te fazer. Olha só, entre palavras e desenhos, que é o que você trabalha, como você disse, você escreve e desenha, né? Então aí você tem todos os artifícios para traduzir o mundo da forma que o exterior te fornece e o seu interior interpreta. O que eu quero dizer é o seguinte, um lápis e um papel na sua mão é o mesmo que um pincel e uma tela na mão de um artista plástico. Eu imagino assim. Mas é assim mesmo para você? Quer dizer, quando você escreve ou desenha, existe essa cobrança de si mesmo, de ser fiel na interpretação do que o mundo te traz, ou você deixa fluir naturalmente? Não, essa preocupação sempre existe, claro. Talvez não no primeiro momento. No primeiro momento você deixa fluir naturalmente. Depois você usa um certo filtro, né? Porque eu acho que tem até o próprio filtro do conhecimento. Você, quando faz uma coisa, você não faz uma coisa só espontânea. Né? Você elabora, você usa a cabeça, você raciocina, você pensa sobre o que você fez, então isso acaba adaptando aquilo que você criou espontaneamente. Não chega a ser uma espécie de censura, nem de autocensura, não é isso. É uma coordenação, talvez, uma limpeza de arestas, a mesma coisa que o pintor faz quando ele começa a retocar, ou que um músico faz quando o som não está bom. Um polimento, né, do negócio. Polimento, exatamente. Isso é importante. Agora, Miguel Paiva, houve algum fato tão relevante na sua vida que você possa dizer assim, Miguel Paiva, antes e depois de? Teve algum divisor de águas na sua vida? Eu acho que tiveram dois. Um foi o colégio de aplicação. Eu acho que o colégio de aplicação foi muito marcante para mim. Eu acho que eu teria sido outra pessoa se eu não tivesse entrado no colégio de aplicação. É engraçado porque eu entrei no colégio de aplicação aos 12 anos e saí aos 18.
Então, você vê que é o período de formação, né? Mas, para você entender a importância que ele teve para mim, eu não era nem um aluno excepcional, não. Mas, no colégio de aplicação, a gente aprendia a pensar, a gente aprendia a raciocinar, entendeu? E a gente entrava em contato com o mundo desse ponto de vista. Então, me pegou uma criança reprimida, uma criança tímida, como eu já falei, gago, de classe média baixa do Rio de Janeiro, entendeu? E me largou no mundo um cartunista, um criador, saindo de casa, entendeu? Eu saí de casa aos 18 anos, quer dizer, então, aquela coisa me revolucionou a vida, entendeu? Foi muito importante mesmo ali. Mas como eu era muito jovem, é normal, talvez, que aconteça isso. Eu acho que a outra coisa marcante foi o período da Itália. Eu acho que o período da Itália me transformou muito. Eu sempre digo que, no período que eu trabalhei com o Ziraldo, eu aprendi a ser um desenhista, né? Um desenhista de humor. E o período que eu morei na Itália, eu aprendi a ser um profissional do desenho de humor. Entendeu? Entendi. Então, me enquadrou dentro da profissão, entendeu? Então, eu acho que foi super importante. Esse no aspecto profissional e o colégio de aplicação no aspecto da minha vida mesmo. Entendeu? Legal. Agora, para terminar, infelizmente, porque o nosso tempo está estourando, a vida. Você acha que nós é que escrevemos os nossos capítulos? A gente ilustra um texto já pré-determinado pelo destino ou, digamos, por algo superior? Ou não? Não, eu não acredito em nada superior. Eu acredito na nossa capacidade de amar e de criar, entendeu? Nós somos, eu sempre digo, nós somos uma contingência maravilhosa. É muito mais interessante você estudar o mistério dessa contingência do que você achar que está tudo escrito, está tudo pré-determinado, ou que tem um ser superior a nós que determina tudo. Aí perde um pouco a graça. Eu acho que a graça é tentar descobrir o mistério dessa contingência, entendeu? Então, eu acho que nós somos uma contingência de uma capacidade tamanha, entendeu? De criar e de amar, que é fascinante isso. Então, eu acho que nós escrevemos a nossa história, sim. Nós escrevemos a cada dia, entendeu? E não há nada pré-determinado. A única coisa certa que nós temos na vida é que um dia nós vamos morrer. Entendeu? O resto, não existe nada que nos determine que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Existem condições, a pobreza, a riqueza, a exploração, a opressão. Existe muita coisa ruim que determina, né, o destino de cada um. Entendeu? Eu não sou em nada a favor da meritocracia. Eu sou a favor da igualdade de possibilidades, de oportunidades para todo mundo. Entendeu? A meritocracia é uma coisa muito injusta, digamos assim. Entendeu? Agora, que nós somos uma contingência sobre justamente porque somos é que existe essa desigualdade toda, entendeu? Essa loucura toda no mundo. Muito legal. Brasil, mais ainda. Muito bom. Bom, de qualquer forma, Miguel Paiva, muito obrigado por nos ajudar a criar, escrever, né? Roteirizar, ilustrar, realizar, registrar, tudo isso que você faz. Mais um capítulo do Hora do Recreio com a sua fantástica história, esse acervo humano da criação que você é e que muita gente agora passa a conhecer melhor, graças à sua generosidade, à sua gentileza de ter estado aqui conosco, cara. Pô, muito obrigado de coração mesmo que você tenha... Eu que agradeço. O papo foi ótimo, viu, Pardini? Foi realmente muito bom e me senti muito feliz de participar. Obrigado, cara. Foi muito bom mesmo. Olha, uma oportunidade enriquecedora para mim. Eu tenho certeza que para todo mundo que assistiu e que isso vai ficar na internet, para todo mundo que assistir, eu tenho certeza que quem assistir, vai recomendar para muitos outros. E cara, é uma lição eterna isso aqui. Muito obrigado mesmo por esse momento. Que bom. Muito obrigado. Tá, que você tenha muito mais reconhecimento, muita inspiração e fique muito tempo conosco aqui. Tá bom? Ótimo, que bom. Obrigado. É isso aí. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.
Pois é, né? O que é bom dura pouco, mas vai valer a pena esperar o próximo sábado, 8 horas da noite. Programa inédito, vai passar muito rápido, porque eu vou trazer aqui, é ela que faz acontecer. Ela causa por onde passa, ela é festa, ela é alegria. Já fez SBT, fez a Praça é Nossa Comigo, fez uma série de novelas, estou falando dela. Nani People estará aqui para fazer a festa no Hora do Recreio com histórias incríveis. Então não perca, hein? Sábado, 8 horas da noite, Hora do Recreio, inédito com Nani People, tá legal? Você já sabe, né? Este programa e todos os demais na internet, no YouTube, canal Hora do Recreio com Oscar Pardini. Vai lá, assiste, dá seu like, se inscreve, espalhe, tá legal? Então, por hoje, muito obrigado a você, muito obrigado à nossa TV Osasco, onde tudo acontece e a partir daqui é que tudo sai. Muito obrigado às nossas retransmissoras, né? A Rede Com Brasil, obrigado a todas as TVs comunitárias, obrigado à BCCom, à ACESP, tá legal? Obrigado também ao apoio técnico da GC Comunicações, tá? Não esqueça, a gente volta no próximo sábado, então. Até lá, a gente se vê. Beijo.